Nossa história começa muito antes dos europeus chegarem nas Américas. Há muito tempo atrás povos vindos da Sibéria chegaram nas Américas através de uma conexão que unia o continente asiático com o Alasca. Com o tempo essa conexão acabou deixando de existir. Nisso os povos que estavam na América do Norte começaram a migrar até chegarem no sul da América do Sul, dando origem aos primeiros povos que habitavam as Américas. Há muito tempo atrás, quando os primeiros povos estavam se formando, havia um povo conhecido como túnicos. Os túnicos eram o povo mais forte de sua época. Dominavam as artes da matemática, pesca, agricultura e medicina. E tinha grandes cidades similares às dos astecas, sendo a maioria delas localizadas próximas aos rios, que eram lugares que por conta da pesca eram importantes para o comércio, onde tinha grandes templos feitos em homenagem aos seus deuses. A ascensão dos túnicos começou em 1100, quando eles iniciaram uma expansão até regiões costeiras, buscando serem mais fortes e influentes do que já eram, mesmo sabendo que os povos que habitavam aquelas regiões eram bem violentos. Mas em 1123 os túnicos conquistaram várias partes costeiras do atual sudeste brasileiro. Nesse momento os túnicos ficaram um tempo sem se expandir. Nesse período sem se expandir, os túnicos começaram a construir cidades próximas às regiões costeiras. Em 1139 os túnicos voltam a se expandir, dessa vez mais para o leste, até 1145, onde eles ficaram um bom tempo em paz. Após vários anos sem se expandir, os túnicos voltam a se expandir em 1166, dessa vez mais para o sul até chegarem no que hoje é o Rio Grande do Sul. E em 1178 eles voltam a se expandir novamente, dessa vez mais para o nordeste. Com essa expansão durando até 1179, o ano onde os túnicos pararam de se expandir, os povos que acabaram por ser dominados pelos túnicos acabaram sendo condenados a fazer trabalhos forçados, o que manteve o império firme e forte por muito tempo. Após anos de paz e prosperidade, os túnicos começaram a enfrentar grandes dificuldades após a morte do antigo imperador do Império Túnico. Nisso os túnicos acabaram entrando em uma divisão interna e, consequentemente, mergulhando em uma grande guerra civil que enfraqueceu o império. Nisso outros povos acabaram por invadir os túnicos, que mal conseguiram se defender. Em 1210 os túnicos acabaram entrando em colapso, pondo um fim ao grande Império Túnico. Após a queda dos túnicos, um outro povo acabou por se erguer e formar um grande império. Esse povo é conhecido como Luz do Horizonte, que surgiu no que hoje é um Mato Grosso. Esse povo também tinha grandes cidades similares às dos túnicos, e dominavam as artes da astronomia, criando calendários baseados em observações solares. Em 1230 o povo Luz do Horizonte começa a se expandir mais para o oriente, conquistando diversos territórios. E diferente dos túnicos, eles não escravizavam outros povos. Eles mudavam sua cultura, fazendo os povos dominados esquecerem de suas origens, o que faz eles prosperarem. Em 1300, após muito tempo sem se expandir, o povo Luz do Horizonte volta a se expandir, conquistando várias partes da atual Bolívia. Por muito tempo o povo Luz do Horizonte prosperou. Mas durante a ascensão dos Incas, o Império Luz do Horizonte se sentiu ameaçado e acabou por invadir os Incas. De início tendo várias vitórias, mas acabaram sendo vencidos e vieram a perder territórios. Mas mesmo assim eles continuaram firmes até o momento de serem colonizados pelos europeus. Voltando mais no tempo, agora vamos falar dos povos túnicos. Os povos túnicos eram povos que surgiram devido ao colapso do Império Túnico, mas só 2 deles se expandiram e prosperaram ao ponto de se igualar ao seu antecessor. Começando pelos Pindoramas. Os Pindoramas eram um povo que habitava o atual Nordeste brasileiro. Assim como os outros povos túnicos, eles herdaram grandes cidades.
a mesma religião dos túnicos e outros vários aspectos similares às dos túnicos. Em 1300, os pindoramas começaram a se expandir e em 1375 eles conquistam vários territórios, ao ponto que se estendiam desde o Nordeste brasileiro até partes costeiras da atual Venezuela. Os pindoramas usavam da mesma tântica do povo Luz do Horizonte em relação aos povos dominados. Agora mudando de assunto, vamos falar sobre os Tupãs. Os Tupãs foi o povo túnico mais forte. Tinham conhecimentos em astronomia, assim como os Incas e o povo Luz do Horizonte. Tinham uma economia forte e próspera, e um exército numeroso e forte. E tinha grandes cidades espalhadas por todo o seu território. Os Tupãs começaram a se expandir em 1325, conquistando vários territórios. Porém, a expansão dos Tupãs só acabou de verdade em 1445 após enfrentarem bastante resistência. Porém, conquistaram vários territórios ao ponto de se estenderem desde o sudeste brasileiro até Buenos Aires. Após o fim dessa expansão, os Tupãs começaram a construir novas cidades usando de trabalhos forçados dos povos dominados. Por muito tempo os povos indígenas que habitavam o Brasil viveram em paz e sem preocupação. Até 1500, quando a caravana de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, mas precisamente no território dos Tupãs. Quando Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram e viram aquela grande nação, ficaram impressionados com suas grandes cidades. A partir de 1511 os europeus começaram a comercializar com os grandes povos indígenas, sendo o principal parceiro comercial dos portugueses os Tupãs. Mas o imperador do Império Tupã começou a ser conspirado pela elite do Império Tupã, pois eles achavam que os portugueses seriam uma ameaça ao Império. Em 1516 a elite do Império Tupã começou a planejar um golpe. E em 1520 ocorre um golpe bem sucedido. Porém, isso gerou revolta por parte da elite portuguesa, porque eles não queriam perder seu maior parceiro comercial na América. Tudo piora em 1522, quando os Tupãs proibiram a venda dos produtos portugueses no mercado dos Tupãs e começaram a se preparar para uma eventual guerra, o que deixou os portugueses pistolas da vida. E em 1525 os portugueses e espanhóis se uniram e fizeram um tratado para dividir territórios. E em 1526 os espanhóis e portugueses invadiram os Tupãs. Em 1530 a guerra acaba com os Tupãs perdendo o conflito e se submetendo aos desejos da Espanha e de Portugal, inclusive cedendo territórios aos dois, dando origem a uma nova. Antes de terminar o vídeo, queria pedir que você que está assistindo se inscreva e curta o vídeo, pois isso é importante para manter o canal de pé, e se gostou comente, porque isso também é importante. Até mais e um feliz Prime 2024.